Gostaria de estar lendo hoje, para a nossa meditação, Marcos, o capítulo 13. E também quero, desde já, convidar os demais que, através dessa meditação de hoje, você possa ir à frente, ir além. Procure ter a curiosidade de ver o que Jesus aqui está nos ensinando e nos revelando. Porque você vai ter bagagem linda para que você venha entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedra e que edifício. Então ele estava mostrando aquela construção, né, na linguagem de hoje, estava mostrando a mesma coisa que eu pegar vocês e falar assim: olha, gente, olha os prédios, olha essas mansões, olha que coisa tão bem feita, tão bonita, tão caprichosa. Esse material foi muito caro. E olhar, mostrar também uma casa simples, seja o que for de construção. E olha os shoppings, olha as igrejas, olha quantas construções, né, feita que o homem ali, né? E aí veja bem, o que diz Jesus? Jesus aproveitou essa oportunidade para nos trazer uma grande revelação e que nós venhamos ficar atento aos sinais dessa revelação que Jesus trouxe ali aos discípulos. E aí Jesus respondendo, né, aquela admiração deles por aqueles edifícios, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagino que eles ali ficaram imaginando: o que será que vai acontecer? Será que vai vir um vento, um terremoto? Vai haver um tremor de terra e esses edifícios vão ser engolidos pela terra? O que será que Jesus está querendo falar com isso? Mas eles ficaram ali com aquela fala de Jesus e meditando, porque a pergunta viria depois. Então veja bem, e assentando-se ele no monte das oliveiras, de frente do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, Jesus, quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas vierem para se cumprir? E Jesus respondeu-lhe e começou a dizer. Aqui não tem um ponto de interrogação, mas pela maneira na qual é colocado o português, era uma pergunta. E então, Jesus respondeu, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Haverá um que vai dizer que é o Cristo e ele veio para dar paz. E ele só vai se revelar quando houver uma guerra na qual ele vem trazer a solução, a falsa paz, dizendo que ele é o Cristo. E ele vai enganar muita gente. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Vemos, queridos, que estamos em guerra e vemos também que a natureza, que é a fala de Deus mostrando ao homem, também tem se revelado e mostrando-nos que isso também são sinais do que está para acontecer e que está acontecendo.
Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá, o reino um comando, né? São políticos, governadores, presidente, prefeitos, tudo que governa, tudo que reina. E nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares. Ele não quis dizer num lugar só, em diversos lugares. E haverá fome e tribulação. Haverá muita fome, querido. Esse sinal vai acontecer. E tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Isso aqui é o princípio das dores. Então, estamos vivendo em guerra, né? E tudo se encaminhando para que essas coisas venham acontecer. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos cônchilos e às sinagogas a serem açoitados. O que isso aqui quer dizer, né? Eu por pregar o evangelho, você por pregar o evangelho, por falar as boas novas do Senhor, você poderá ser levado, querido, a um conselho, a uma assembleia, a um conselho de tomar decisões, um lugar disciplinares ou de fé. Então, queridos, vocês podem ser levados aos presidentes. E muitas vezes, se há uma lei decretada por um desses que governam, dizendo, não quero ver um cristão na praça pregando o evangelho com a Bíblia na mão. Vamos que recolham a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que nós devemos hoje ter muita sede de ler a palavra de Deus, de meditar nela e guardar no nosso coração. Porque o dia de amanhã você vai precisar de aplicar esta palavra. Então, essa Bíblia ela pode ser recolhida. Você é impedido de pregar na praça, de falar o evangelho do Senhor, porque mais ainda o pecado se avança e mais bronca e raiva e repúdio eles vão ter dos escolhidos e da palavra de Deus. Então, poderemos passar por esse tipo de aflições. Nós poderemos ser açoitados. Muitos cristãos foram mortos. E seres açoitados, levados, né? E serem açoitados. E sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, por amor da minha palavra, por defender as boas novas, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Jesus ele fez um relato com essa fala no capítulo 13. Dentro desta fala está resumido tudo o que vai acontecer. Basta que a gente peça sabedoria a Deus e entenda. Porque esta pregação do Evangelho do Senhor, que vai ser pregado a todas as nações, haverá uma nação eleita e escolhida por Deus, para que todas as outras nações escute o evangelho do Senhor. Primeiro vão ser enganados com o anticristo, mas ao final descobrirão que aquele que se diz ser o Cristo não é o Cristo. Quando, pois, vos conduzirem a vós e vos entregarem, não estejais ansioso de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Não fique imaginando o que você vai falar, né? O que você vai, você é pego e o que você vai, então, falar. Uns não leram a Bíblia, outros não estão com a Bíblia ali na mão. Os que não leram perderam de saber o que está escrito na sua palavra, o poder da palavra de Deus. Se ela tem poder aqui, queridos, na escrita, ela também terá poder
no meu coração, guardada no meu coração. Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, queridos, a palavra guardada no coração não passará. As pedras vão passar, os prédios vão ser derribados, como aqui diz nessa revelação. Mas a palavra, ela vai permanecer, porque o que está escrito na palavra não vai mudar. Não vai mudar. Está para acontecer e vai acontecer. A palavra não passará. E quando for conduzidos, não havemos do que nos preocupar e nem ficar ansioso com o que é a vez de dizer. Mas o que for dado naquela hora, certo? Aos que estiverem naquela hora, isto falai, abri a boca, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar tais com grande sabedoria e poder, e ele vai falar na boca dos demais. E olha só, outra parte, e o irmão entregará à morte o irmão. Isso é revelação do que o que vai acontecer nos finais dos tempos. Aqui são sinais. O irmão entregará o seu próprio irmão à morte, e o pai ao filho. E levante-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Quanto não já está acontecendo isso? E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem preservar até o fim, este será salvo. Ora, quando vós verdes abominações de assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando onde não deve estar, quem ler, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai também das grávidas e das que criam naqueles dias. O Senhor está falando dos tempos, dos sinais da sua vinda. Todas essas coisas irão acontecer, e muitas já começaram a acontecer. Olhai, pois, para a vossa fuga, não suceda no inverno. Venhamos orar para que esta fuga não seja no inverno. As pessoas ficam mais em casa, ficam mais retidas a não saírem, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, e até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, o Senhor está falando estes dias, aqueles dias, aqui nunca diz data, nunca diz ano, mas é o que nós vivemos. Se ele não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou estes dias. Porque Deus, ele escolheu e abreviou os dias para que haja salvação. Porque a corrupção tem crescido, o pecado tem crescido, o certo não é certo. Não adianta você perder tempo e ficar tentando falar o que é correto, porque as pessoas não vão aceitar. A dominação do inimigo das nossas almas tem se multiplicado. Ele saberá que o seu final está próximo. Ele apenas teve uma inveja e uma ação na qual foi expulso do céu. Mas na pessoa de Jesus, ele sendo nosso advogado, porque ele tem inveja de nós, ele tem raiva de nós, porque Jesus deu sua vida por nós, nos cobre com seu sangue, Jesus. E queridos, a fúria dele é grande, porque Jesus dando a vida por nós,
E nós vivendo em Cristo, ainda que a gente venha errar e pecar, nós temos um advogado. E o inimigo tem fúria sobre isso. Porque para ele não teve. Ele foi lançado fora, pronto e acabou. É sentença final. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Então, que nós possamos compreender, pedir discernimento de espírito a Deus, aplicar nossa leitura na palavra, ver qual é a fala de Jesus, qual é a fala de Deus, quais são os princípios, quais são os seus ensinamentos, as suas parábolas, para que a gente não venha ser enganado com esse anticristo e os falsos profetas, como diz aqui a palavra de Deus. A vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, porque isso vai continuar, essa aflição, querido, aqui que Jesus está falando, entra o selo. Apocalipse fala que tem um livro com 7 selos, onde ninguém poderá abrir este livro. Quem vai abrir este livro é aquele que deu a vida por mim e a vida por você. Ele tem o poder de abrir o livro. Quando o livro for aberto, queridos, aqui em Apocalipse, fala deste selo. Olha só, queridos. Em Apocalipse, fala dos selos. Ó, 5, Apocalipse 5. O livro selado com 7 selos. Esse livro vai ser aberto. Isso aqui está incluído lá naquela revelação. E esse livro aberto, querido, os 6 primeiros livros que vão ser abertos. Veja bem, depois dessa abertura deste livro, vem o 7º e fala também, queridos, dos 7 anjos e as 7 taças que serão derramadas sobre a terra. E fala nessa abertura que procede, começa abrindo os 7 selos, que é Jesus. Depois vem os 7 anjos e as 7 taças, e a taças e a ira. Queridos, quando um anjo derramar uma taça sobre a terra, você vai procurar esta lição em casa, vai meditar e você vai ver o que Deus tem através dessa revelação de Jesus dando para nós, de vermos o que vai acontecer no final do tempo. Porque, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. E foi criando todas as coisas. E chegou no homem. Mas o homem foi desobediente. Através do homem veio a morte. Através do homem veio a fadiga, veio o cansaço, veio as doenças. Por desobediência. Então, todas essas coisas. Mas Deus nos amou primeiro. E nos entregou Jesus, o seu Filho amado, para dar a vida por nós. Um de nós não podia morrer por outro, porque não poderia ser um pecador, mas sim um homem santo. E Deus, tendo aquele filho, ele se fez carne, nasceu, viveu e deu sua vida para a remissão dos meus pecados, para que os meus pecados fossem perdoados. Então, meus queridos amados, haverá o fim de todas essas coisas. O homem nasceu, hoje o homem deixa seu corpo. Nós somos carne, nós somos alma, espírito, mas este corpo, queridos, ele vai perecer aqui, a terra vai comer este corpo. Aos que são arrebatados, o corpo são transformados. E no arrebatamento, o Senhor arrebatará primeiro os que morreram em Cristo Jesus. Então, toda essa revelação está enquadrada, todas essas coisas que vão acontecer.
E com essas coisas que vão acontecer, o homem não vai ter nada que possa impedir o agir e a ira de Deus. Porque Jesus já veio e arrebatou a igreja. Passaremos pelos princípios das dores. Na tribulação, Jesus recolhe a igreja dele da terra. E virá a grande ira de Deus sobre a terra e os pecadores. E quanto mais a ira de Deus é derramada sobre o povo, mais o coração deles vão endurecer nos seus pecados, nas suas infâmias, na prostituição, na fornicação e muito mais além. Haverá uma taça de ira que vai ser derramada, queridos, que eles vão procurar a morte, mas não vão encontrar. Vão desejar a morte, não vai ter como eles ter esta morte. Então, peça discernimento ao Senhor. Antes, quando eu não conhecia Jesus, assim, de cristã, né? Eu sempre fui muito religiosa à igreja católica até os 17 anos. Não perdi a missa, porque hoje você pergunta, você vai falar com a pessoa, todas as pessoas são católicos, mas tem outras crenças totalmente que não está ali no catolicismo que eles dizem ser. O católico mesmo, eu ia à missa, eu estava junto com o padre, eu estava ali participando com uma diferença. Nunca adorei as imagens de esculturas. Então, veja bem, queridos, todos se dizem católicos e tendo outras crenças. E aqui passarão também por todas essas iras. Porque outros que estão na igreja cristã, aprendendo os princípios bíblicos, não dão ouvido ao pastor, não dão ouvido aos seus pais, não para pensar, quer sempre viver de carona, pedindo oração, não lê a Bíblia, não ajoelha, não ora, não tem compromisso com Deus, não tem pegada com Deus, não conhece Deus de orar, dele falar ao seu coração. Não sabe nem abrir uma Bíblia direito para meditar na palavra. Queridos, eles vão sofrer, porque não vão entender nada do que está acontecendo e vai muitas vezes de carona no oba-oba para o inferno, mas para o céu não vai, porque o papai e a mamãe não vai salvar nenhum dos seus filhos, se eles são cristãos e os filhos não são. E estou falando isso por quê? Porque há filhos de cristão, desculpa, queridos, que sabe da verdade, mas vive na fornicação. Então, é pecado. É pecado e não subirão. Então, lá na frente está o que vai acontecer. E vamos voltar aqui e ver que há um anjo que vai derramar a taça e vai acontecer isso aqui, ó. Ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará luz. Haverá muita treva na terra. Há uma escuridão muito grande. E as estrelas cairão do céu. E as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Se eles vão vir o Filho do Homem nas nuvens, o arrebatamento vão saber porque os cristãos, os remidos, desaparecerão. Mas a vinda do Filho do Homem, eles vão vir, eles vão ver, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntarão das extremidades da terra até as extremidades do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tero, e brota folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que está perto as portas. Eu me lembro dessa parte que fala as portas, eu me lembro das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As lâmpadas, né, o azeite, e muitas pessoas ficam imaginando o que será, né, as lâmpadas, o que será o azeite. Querido, eu me sinto uma lâmpada. O azeite
é a minha comunhão com Deus, é a presença do Senhor, é eu estar em comunhão com o Senhor. Não vai dar tempo eu tentar consertar a minha vida para poder eu ir para o céu no arrebatamento. Eu tenho que estar preparada todos os dias, esperando o arrebatamento do Senhor, todos os dias, com este azeite na lâmpada. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia, a hora, ninguém sabe. Jesus aqui exortando para que a gente venha vigiar. Muitas pessoas já profetizaram, né? Teve uma profetisa que profetizou data, dia. Tem pessoas que falam, esse final de ano, último dia do ano, vai sair um cavalo, vai matar todo mundo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o Senhor, quando abriu os selos, ele não é nenhum daqueles cavalos que se representam. Ele apenas está abrindo o selo. E aqui, a exortação de Jesus é essa. Mas naquele dia, a hora, queridos, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu e nem o Filho, senão o Pai. Só Deus, o Pai Criador, sabe o dia e a hora. Mas Ele manda que nós venhamos vigiar. Porque que graça tem eu saber que Jesus vai vir tal dia e tal hora, tal ano. Então eu vou desfrutar de tudo que a carne me proporciona a fazer, as delícias da carne. Porque eu sei que tal dia, faltando tal momento, tal hora, eu vou lá, me ajoelho, peço perdão. Então vou me reconciliar com Deus, então eu vou para o céu. Vou fazer tudo errado, vou matar, vou roubar, vou viver as paixões da vida e vou enganar, vou ser injusta. E depois eu sei que o dia que Jesus vai voltar, o dia que tudo isso vai se findar, então eu vou aprontar todas essas coisas. Mas não é assim. Não é dessa maneira. Do jeito que a gente quer. É do jeito que está escrito na palavra. Então, queridos, quando eu vejo todas essas coisas acontecer, é triste, é triste. É muito triste. Mas eu vou falar para você com toda certeza, eu me alegro. Não é me alegro porque está em guerra. Eu não me alegro, não é porque as pessoas estão morrendo. Eu me alegro porque está se cumprindo a palavra de Deus. O homem por sua sabedoria. O homem por seu conhecimento e suas faculdades, seu dinheiro. Tudo quanto ele tem, ele não pode mudar o que vai acontecer. Ele não pode mudar o que está escrito aqui na palavra de Deus. Ele não pode fechar a torneira da chuva. Ele não pode, queridos. E contra a natureza, ele não sabe nem de onde veio o vento, nem por onde. Ele não sabe, queridos. E nem para onde ele vai de volta. Ele não sabe como se forma o vento. Ele não sabe. Ele é homem. Pecaminoso. Dependente de Deus. E, queridos, que nós possamos vigiar na palavra de Deus e pregar o evangelho de Cristo. Jesus virá. Olha, Jesus morreu por você, pecador, para que os seus pecados fossem perdoados. Todo pecado, menos que blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, muitas vezes, não é só dizer eu estou grávida pelo Espírito Santo. Só houve uma pessoa que engravidou pelo Espírito Santo, que é Maria. Mas muitas pessoas debocham. Muitas pessoas ficam tirando sarro e falando tantas coisas erradas, feias, nojentas, abomináveis. Aquelas palavras que não são aceitas no mundo do reino celestiais. Não é aceita essa sua fala. Não é aceita esse teu pensamento. Blasfemando contra o Espírito Santo. E usando o teu próprio corpo e a tua própria mente para blasfemar a santidade divina do Espírito Santo. Então, que nós sejamos alertos e atentos aos sinais que o Senhor nos proporcionou. E naquele dia, a ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, a não ser o Pai. Olhai, vigiai e orai,
Orai, queridos. Ore. Converse com Deus. Se achegue a Ele chegará a vós. Porque não sabeis quando será o tempo. Muitos que pregam a teologia aqui dos finais dos tempos, dizem que nós iremos passar por tribulações, outros dizem que não. Uns creem, outros não creem. Mas vamos com a nossa pequenez, nossa mente, e orar e pedir discernimento a Deus e estarmos preparados sempre. Com a nossa bagagem espiritual pronta. Não é bagagem com pertences materiais, mas revestidos do poder de Deus. Hoje as pessoas não acreditam no agir do Espírito Santo, não creem que uma pessoa possa dançar com o Espírito Santo, não creem que o Espírito, quando toma um ser, toma uma pessoa, você muitas vezes nem fica em pé, porque a presença do Espírito Santo na sua carne, a carne não aguenta. Se Deus fosse derramar sobre nossas vidas, totalmente a poção. Moisés, quando Deus falou com ele ali no monte, era forte. Quando ele desceu, nem as pessoas que estavam ali conseguiam olhar para o rosto dele. O poder de Deus faz diferença em nossas vidas, sim. A presença do Espírito Santo faz diferença em nossas vidas. E é necessário que esteja sempre conosco. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo mora em nós. E nós temos que ter vigilância para que ele permaneça em nós. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo ou se é pela manhã. Eu fico imaginando aqui, queridos, vou levar para uma demonstração bem simples. Você trabalha numa casa de família, ou você trabalha numa empresa, e o patrão sai e dá as ordens, né? Vamos que aquela casa tem mais de uns funcionários. Eu já trabalhei em lugar que tinha várias pessoas, né? Eu sempre ficava como dar uma vigiada ali, né? Então, o patrão sai. E assim que o patrão sai, vamos que um desses empregados vai lá, na ausência do patrão, vai mexer nas coisas do patrão, vai pegar alguma coisa dele, mesmo que leve emprestado. Né? Eu vou levar aqui emprestado, o patrão tem tanto, eu vou levar, ele nem vai perceber. Percebe? Ele percebe. Então, você vai levar emprestado uma roupa. Eu já vi pessoas pegar a roupa da patroa para ir para uma festa e depois devolver. Achar que a patroa não vai sentir o cheiro do suor daquela pessoa, o perfume, que não é o mesmo. E tantas outras coisas mais. Não é dizendo que a empregada não vai poder usar um perfume bom, sim. Tem muitas empregadas que a casa é bem melhor e mais bonita do que a do patrão. Pode, tem também. Eu conheço vários tipos de situações em que a patroa é bem mais humilde do que a empregada. Em termos de, não humildade de pessoa, humildade de ter as coisas, né? Dos pertences. Então, a pessoa vai lá e pega e depois devolve, ou muitas vezes não devolve, ou vai lá, pega uma lata de milho, uma lata de ervilha, e tá fazendo uma coisa. E vai que esse patrão, ele esqueceu alguma coisa, e ele volta para casa ali para pegar alguma coisa. Então, ele pega o funcionário dele no flagra, pega naquela ação que não é correta. Não é correto você pegar o creme de hidratação dos seus patrões, não é correto você pegar o sabonete, o perfume, só não sei que ele lhe deu. Uma vez eu assisti uma reportagem que falava assim, olha, na casa do patrão o bolo foi feito, não seja empregado o primeiro a pegar o pedaço de bolo e nem o último a comer. O patrão veio, abriu, coma. No final, tem o último pedacinho, deixa que o patrão decide quem vai comer aquele pedaço. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E uma vez eu numa casa,
eu contei esse fato para a pessoa. E a pessoa, ah, mas aqui não tem isso não, você pode comer, eu não gosto, e aquela coisa toda. Mas a gente tem que seguir o que é certo, né? Fazer as coisas certinha. Então esse moço sai, deixa as ordens e vai fazer sua viagem. Deixou alguém vigiando, né? Ali. Mas ele não falou dia determinado que iria voltar. Ele quer voltar e encontrar o quê? Que toda aquela função dos seus trabalhadores sejam cumpridos, que façam direitinho. Que até aquele que estava vigiando, que vigie bem. Porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Para que, vindo de improviso, não vos ache também dormindo. Alheios. Uma vez uma moça, essa parte aqui dormindo, uma vez uma moça contratou uma senhora para tomar conta da sua filha, limpar sua casa, ali fazer os trabalhos, né? A secretária do lar. Eu falo empregada porque no Nordeste usa muito empregado, né? Aqui já é mais bonita, secretária do lar. E daí, queridos, aquela mulher foi trabalhar. E sabe o que foi que aquela moça fez? Se enfiou debaixo das cobertas e foi assistir o Chaves. E quando a patroa chegou de noite, encontrou ela dormindo. Ali deitou na cama da patroa e foi assistir o Chaves, foi dormir, né? Só que esse dormido também espiritual. Quantas pessoas estão dormindo? Não estão ligados. Estão dormindo com a musiquinha que o inimigo das nossas almas canta no seu ouvido. Estão desanimados, desapercebidos. Aí vem o seu Senhor e estão ali, dormindo. Num sono profundo. E as coisas que vos digo, digo-as. Todos a todos. E as coisas que vos digo, digo a todos. Vigiai. Não é para estarmos dormindo. E sim, atento, com os nossos olhos bem abertos, prestando atenção o que se passa ao nosso redor e o nosso dia a dia com o Senhor. Jesus nos ensinou a orar. Jesus não nos ensinou a pregar e nem ir pelas pessoas para falar o evangelho do Senhor. Porque o evangelho é poder. No momento que nós abrimos a boca e falamos o evangelho de Jesus aos perdidos, a ministrar as boas novas do Senhor Jesus, dando a condição para aquele pecador a entender a palavra, com a ajuda do Espírito Santo, a se converterem do seu mau caminho e se renderem ao Senhor. Que possamos nos despertar todos os dias, queridos, no supermercado, por onde você andar, falar a palavra do Senhor. E o nosso próprio testemunho, porque há pessoas que elas falam de Jesus, vão para a igreja, amam adorar. Adorar, que eu digo assim, cantar. Amam estar cantando, sabe? Fazendo aquele gesto de que está ali, vivendo aquele momento, sabe, único da sua vida. Gosta muito das músicas, dos louvores, mas, queridos, quando alguém faz alguma coisa com eles, sai de baixo. Porque as palavras que saem da boca, esqueceram até que estavam fazendo aquela cantoria toda. Então, vamos aplicar a palavra. O louvor, temos que louvar, sim. Temos que, através dos louvores, nos alegrarmos. Através dos louvores, os espíritos imundos saem. Porque havia um rei que ficava perturbado e pedia a Davi para tocar sua harpa. Mas acontece, queridos, que nós temos que aplicar nossa vida na palavra do Senhor. Porque tantos louvores gospels que foram surgidos aí na terra, pessoas que cantavam louvores e mais louvores gospels, para o quê? Adquirir dinheiro, conhecimento e aquela coisa toda. E cadê? Cadê esse povo? Não se encontram mais, a maior parte não se encontra mais no nosso meio.
né? Tem louvores lindos? Tem muitas letras bonitas. Mas tem muitos, querido, que você não sabe nem quem fez a letra. Os hinos da harpa são hinos lindos, muito lindos, os hinos da harpa, mas nem todos querem. Uma vez uma jovem falou para mim, eu não gosto de hino de harpa não, hino de velho. Não quero saber disso não, gosto de hino mais jovem. Então, quer dizer, é como se alguma coisa fosse feita para ele. Esqueceram que estamos numa assembleia dos santos, no templo do Senhor, para adorar o Senhor. Não estamos ali para perguntar, irmã, você gostou da pregação? Irmã, você gostou do louvores? Não, quem tem que gostar é o nosso Deus, é o teu coração puro. É como você, desde o primeiro momento, saiu da tua casa para vir cultuar o teu Deus, juntamente com os irmãos. É como estava o teu coração, no separar a tua roupa, a melhor roupa, o teu melhor sapato, o teu perfume. Outro dia eu estava fazendo uma live e eu junto com a Sandinha, ela falou, vou pôr perfume. Eu falei, mas as pessoas não vão sentir teu cheiro brincando ali com ela? Ela falou, não, mas é o momento do Senhor, se perfumando, se penteando, ali se preparando para o momento, não de qualquer jeito, de qualquer maneira, queridos. Muitas vezes a pessoa diz, mas você não tem preparo, você não tem estudo, você não fez teologia, você não tem problema, queridos. O preparo também aqui é a vida espiritual. É a vida com Deus, é você jejuar, é você orar, é você ler a palavra, é você fazer valer o evangelho de Cristo na sua vida. E não dar legalidade às trevas. E lembrar sempre que no Calvário há poder. Lá naquela cruz do Calvário, todo poder contra as trevas. E o Filho do Homem virá com poder e glória, queridos. E ninguém vai ficar livre, ninguém poderá se esconder da grande ira de Deus sobre a terra. Tem crianças, querido, hoje, nesta manhã, que estão orando pela vida dos seus pais, e eles nem conhecem Jesus, mas não se sente bem com o ambiente que vive. Porque o invasor, o que invade a vida das pessoas, sem pedir licença, trazendo o adultério, trazendo a separação, trazendo os palavrões, trazendo a discórdia, trazendo os maltratos com as crianças e tantas coisas mais, os abusos. Cada dia que passa, vem crescendo no mundo. E a palavra de Deus tem que fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Incomoda sim, incomoda as trevas, incomoda quem está no pecado, até que aqueles que andam lado a lado contigo, está no pecado, se incomoda. Se incomoda porque você ora, se incomoda porque você prega, se incomoda porque você fala, mas continue falando e fazendo o ide do Senhor. As pessoas não param para se posicionar e dizer, eu vou fazer o ide do Senhor. E critica pastor, e critica líderes de jovens, e critica as mulheres cristãs, mulheres de oração, e vai criticando aquele que faz, mas não ajuda em oração. A palavra exorta os que estão na igreja fazendo o que não é correto. Ouve a palavra e faz diferente. A palavra vai deixar de ser pregada por causa da sua conduta e do seu pecado? Não, querido, a palavra vai ser pregada. Então, que nós possamos vigiar e levar à frente o ide do Senhor. Procurar ter mais amor um para com os outros, o amor de Jesus. O amor que tem compaixão, o amor que tem piedade, o amor que se compadece do próximo. Não aquele amor egoísta, que come e esconde o outro pedaço para comer amanhã. Amanhã vai apodrecer, igual o maná, né? Nosso Deus é poderoso. O que tem Cristo no coração, viverá pela fé cada dia. E recebe em sua vida a porção da prosperidade. A prosperidade que o Senhor diz para nós é a sua porção cada dia que vivemos nesta terra. E se venhamos padecer, padecemos por Cristo, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos preparar para a vinda do Senhor. É muito triste você ter que abandonar um país, deixando seus bichinhos, deixando seus pertences,
deixando as coisas para trás. É o governo que o homem recebeu e para se cumprir a palavra de Deus. Porque como vai acontecer? De repente está tudo muito quietinho, tudo muito certinho, e aí vem o anticristo, aí vem a besta. Tem uma parte que não sei se está nos selos ou na taça da ira, que vai falar da moeda, tanto por um denário. Isso aí, queridos, é o número 666, na qual você poderá levar a sua porção de alimento para sua casa. Certo? Isso está nas revelações. Então, que nós possamos, cada dia que passa em nossas vidas, é se apegar mais a Deus, porque o pecado tem crescido. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muito esfriaria, muito se apostataria, e tantas coisas iriam acontecer. O amor de muito esfriaria, a fé dos demais também, e assim sucessivamente. Então, o que busque mais no Senhor, que procura viver a justiça, seja cada vez mais justo. Para que seja verdadeiramente eleito e escolhido por Deus. Esta é a palavra que eu meditei nesta manhã, venho meditando nela durante a semana, para compreender, queridos, e pedir a Deus que guarde o meu coração do engano de mim mesmo. Eu não posso pegar a palavra e fazer uma massagem, né, aqui no meu pecado, esconder e achar que não tem nada demais, não. Essas palavras que você fala aí, que ninguém ouve, o que você ouve, você fica, é um cristão, e muitas vezes está jogando um jogo de videogame, onde aquelas pessoas tinham tanto palavrão, não sei como é que a pessoa se sente bem, porque ou nós servimos um Deus, ou nós servimos as trevas, o Deus desse século, que é o demônio, o diabo, que veio matar, roubar, destruir. Jesus veio para dar vida, vida com abundância. Uma vida que não tem fim, a vida que segue. Você deixa esse corpo e vive com Jesus para sempre. Onde você não vai mais chorar, onde não sentirá mais dor. E você senta junto com esses que ficam falando palavrões. E tem um programa que tem um rapaz aí, que todas as pessoas, até pessoa de táxi, é uma pandemia de coisa ruim. As pessoas estão mais enquadradas em idolatrar o vírus do Covid, certo? Do que adorar a Deus. E há divisões também, porque o vírus também veio fazer isso. Essa mesma função de matar, roubar, destruir. Destruir a amizade, afastar do abraço. Muitas pessoas morreram, sim, queridos, morreram. Certo? Mas acontece que aí veio trazer dissensões também entre as pessoas. As pessoas andam com medo um dos outros. E só tem o foco sobre o Covid, esse vírus. E aí, queridos, tem muitas pessoas com depressão, outras tiraram sua vida, outras com síndrome do pânico, outros com bastante problemas emocionais, pelo que está vivendo. A paz de Jesus. A paz do Senhor, irmã. Amém. E você vive ela mesma. Amém, amém mesmo. Não é amém. E não tem essa paz, não descansa a cabeça, não dorme, pensando dia e noite no que pode acontecer. Adore a Deus, louve, adore, vive a vida real com o Senhor. A presença dele, essa é a maior prosperidade para a tua vida. A paz, é ter paz mesmo. Então, muitos ficam envolvidos com essas coisas. E você entra num táxi e o homem está lá falando, e aquele solta um palavrão, e falam coisas contra crente, e fala de Jesus, e fala outras coisas mais, e as pessoas acham muito bonito. Os jovens da igreja também acham bonito. E ficam ouvindo isso. Vai para o inferno. Não adianta. Jesus ele falou mais sobre quem vai para o inferno do que quem vai para o céu. Não adianta, queridos. Não tem meio termo. Ah, mas não vai conseguir. O jovem não vai conseguir. Não vai. Consegue, sim. Consegue, porque eu aceitei Jesus com 17 anos. Hoje eu tenho 58.
Tenho os mesmos pensamentos de quando eu era jovem. A única diferença era que quando eu era mais jovem, tinha mais sede, tinha mais ânimo para fazer as coisas. Hoje a gente já não tem tanto, por causa do nosso físico. Mas o espírito está sempre renovado. Assim diz lá em Isaías. Vamos ser como a águia, ter visão de águia. Quero orar? Tem uns 7 minutos ainda para orar, meu amigo? Tenho. Vamos agora finalizar e vamos fazer uma oração. Depois respondo as pessoas que entraram e faço o compartilhar, né, para as pessoas, para que elas possam meditar. Viu, meus queridos? Vou estar aqui compartilhando e já finalizo com uma oração. Viu, meus amados? É bom nós compartilharmos. Eu compartilho a todos para que outras pessoas vejam. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, por estar por estar, Senhor, neste momento, de falar sobre a tua palavra, sobre a vinda de Jesus, sobre o que Jesus veio fazer. Jesus, ele nos perdoa, Senhor, de todos os pecados. Através da sua vida, morreu para que eu tivesse vida, para que todo mundo tivesse vida. Para salvar o mundo, não foi para a condenação do homem. Senhor, todos que se arrependerem dos seus pecados vos serão perdoados. Mas o que prevalece no pecado, tem prazer nele, vive com ele, Senhor, não verá Jesus em sua vida, nas ações e no agir de cada dia. Não terá essa paz que ele nos proporciona. Temos que enxergar como se fosse a luz. Entramos num ambiente onde não tem luz de noite e nós logo vamos ali naquele interruptor, sei lá, tomada, sei lá o que, Deus, e acende aquela lâmpada, Senhor. Se ela estiver queimada, não adianta. Tem até energia, mas a lâmpada está queimada. Quantos estão queimados, meu Deus, distante de Ti? Que eles possam, Senhor, mudar, Senhor, as suas vidas, para que as suas lâmpadas voltem a acender. Meu Deus, tenhas misericórdia da humanidade, Pai, dos jovens, dos anciões que sofrem maltratos, das criancinhas, Deus. Senhor, dá sabedoria para que possa entender a Tua palavra. Senhor, ao pegarmos a Tua palavra, quantos dormem, não conseguem ler. O inimigo não quer que a pessoa leia, porque vai conhecer a verdade, porque vai encontrar liberdade naquela ação que ele está fazendo. Ele vai sair dali, daquele cativeiro do pecado, e vai ser liberto na pessoa de Jesus. Vai se tornar limpo. Vai ver, Senhor, o rio de águas, Pai. Oh, Deus poderoso, vem abençoar as famílias, Deus. Vem abençoar os papais, as mamães, repreendendo todo o espírito do adultério, do pecado, da prostituição, do engano. Que eles sintam amor pelas suas esposas, que eles sintam amor pelos seus filhos. É o que te peço, Senhor, nesta manhã. Amém, Deus. Muito obrigada, Deus.